Falando aqui sobre as taxas de juros no Brasil. De tempos em tempos, o Banco Central se reúne e define a taxa de juros. Só que a taxa de juros está em 14% ao ano. E nós não temos a inflação que não chega a 6% ao ano, que é muito menos da metade disso. Aí há um noticiário que aparece na mídia como um todo, como se nós tivéssemos um galope da inflação. Não existe, porque em 2021 nós tivemos inflação ao ano acima de 10%. A inflação desses 2 últimos anos ela não passou de 5% ao ano. Então ela tem um controle. Por que a taxa de juros tem que estar baixa? Porque a taxa de juros dos bancos centrais no mundo é que define a política de juros para bens duráveis como imóveis ou automóveis, que são bem imóveis, mas bens de custo alto que precisa ser financiado a longo prazo. E também créditos maiores, créditos de longo prazo, que você faz uma dívida e tem juros, e essa base de juros e o pagamento da dívida pública. Então, o Brasil precisa pagar menos dívida para ter economia no seu orçamento, ter sobra de dinheiro para fazer investimento, como também precisa investir na habitação, na casa própria, que é um investimento de 30 anos, 20, 25 anos, a maioria de 30, tem até de 35 anos. Então, os juros se torna inviável para parte da classe média conseguir esse financiamento. Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos e na China, dou como base, mas tem outros países, esses são as duas maiores economias do mundo. Abismalmente, os PIBs são lá em cima, muito distantes do terceiro colocado, que é a Alemanha, que é 4 trilhões, o PIB da China é 18, e o PIB dos Estados Unidos é 28 a 29 trilhões. Então é muita distância do terceiro colocado, que é a Alemanha. E eles são grandes por quê? Porque uma das variáveis são diversas, mas uma das variáveis importantíssimas é os juros para pagar habitação e pagar carro. Por quê? Porque o valor agregado ele é imenso na construção civil, diversos serviços para gerar emprego, para veículos, no caso das montadoras, das autopeças, da infraestrutura e tudo mais. Existem outros agregados, existe linha branca, móveis, bens duráveis da casa e tal, mas esses são base. O que acontece nesses grandes países? Os juros são baixíssimos para isso, para que as pessoas possam comprar a longo prazo, se possa construir muita habitação, as pessoas realizarem o acesso à casa própria e a economia cresce. Por quê? Porque gera diversos agregados que a gente fala emprego e geração de produção naquilo que é necessário na cadeia de suprimento dessa produção de imóveis e de veículos. E é uma necessidade das pessoas, veículos, tanto de empresas como de particulares, como para transporte. Então o Brasil precisa ter a taxa de juros baixa. Pode aumentar a inflação? A inflação tem outros mecanismos de controle, como incentivo à produção, incentivo a que as empresas cresçam para produzir mais, para ter o suprimento, para que não falte. O problema da inflação é demanda. E o Brasil tem a produção agrícola forte, tem um parque industrial com condições de suprir a demanda que vir a aumentar, tem condições de importar, tem condições de fazer reserva de estoque regulador, tem aí a questão da China que tem produtos baratos no mercado, tudo isso numa política de comércio exterior, uma governança de equipe bem preparada, uma equipe bem feita na governança, consegue controlar isso aí e manter essas taxas de juros. E a classe média brasileira vai conseguir ter o seu acesso à sua casa própria. E vai ter que conseguir acesso ao primeiro carro. Aí vai gerar diversos agregados. Você já imaginou milhares de condomínios sendo feitos? Emprego na área de segurança, emprego na área de manutenção, emprego na área da construção civil. Isso é que faz gerar uma economia forte. E o Brasil pode manter a taxa Selic bem mais baixa que isso aí.